Ele preparou um material, né? Sim. Galera, ele preparou um material que a gente vai passar aqui na tela, mas depois a gente vai arranjar uma forma de, se for o caso, né, fazer um vídeo melhor para poder postar lá para vocês darem uma olhada e tal. Enquanto isso, você que está aí assistindo, deixa aí o seu like, faz a sua inscrição e deixa uma pergunta aí, cara. Não deixa de perguntar não, que tem muita coisa interessante para a gente poder saber aqui. Mas diz aí, Hugo, como é que é isso aí? Vamos lá. Então, aqui no caso de Paracambi específico, qual é a história que a gente conhece? A história do Arraial de Macacos, que virou o Ramal de Macacos, no caso a estação. A história da fábrica, Brasil. História muito importante. A fábrica é um grande tesouro de Paracambi. Só que, como eu falei, a gente tenta voltar um pouco mais no tempo. Então, o que existia aqui antes? Não era nada. Então, foi onde eu achei importante fazer esse levantamento. Tá? Porque a história basicamente se resumia em macacos, muitos falam Trairetá, que é uma denominação que só veio surgir no final da década de 30, entendeu? Você falava que um lado era Itaguaí e o outro lado era Vassouras, sendo que a Vila de Vassouras só foi criada em 1830 e pouco. Então é o seguinte, a região onde hoje é Paracambi, grande parte de onde hoje é o município de Paracambi, era a freguesia de Marapicu, certo? Depois foi criada entre 1836 e 37 a freguesia de São Pedro e São Paulo do Ribeirão das Lajes, que pegou parte da terra da freguesia de Marapicu, certo? Do outro lado do Ribeirão dos Macacos, já era o finalzinho da freguesia de Sacra Família do Tinguá. Vocês conhecem Sacra Família, né? Bem longe, então. A freguesia ela vinha até aqui. Caramba. Certo? Longe pra caramba. Esse outro lado também chegou a pertencer a uma época à freguesia de Mendes, Santa Cruz dos Mendes, né? E, naturalmente, depois a Vila de Vassouras, que essas freguesias pertenciam à Vila de Vassouras. A freguesia de São Pedro e São Paulo do Ribeirão das Lajes, quando foi criada, ela pertencia à Vila de São Francisco Xavier do Itaguaí, ou seja, Itaguaí, certo? Como eu falei, é aquela divisão, vila, dentro da vila tem as freguesias. Então, eu achei importante trazer a público essa informação, que aqui existiu uma freguesia, que existiu no local dessa freguesia um povoado bem movimentado, com comércio, com pessoas importantes, com estradas. Após o surgimento da ferrovia, vamos dizer assim, esse foco populacional, esse eixo, ele se deslocou para onde hoje é o centro de Nova Iguaçu, antigo Arraial de Macacos, mas tudo se concentrava onde hoje é o depósito central de munição do Exército. Ali existia, vamos dizer assim, esse povoado, tá? Com vasto comércio, movimentação como qualquer outra freguesia que existia no período, tá? Essa imagem é parte de um slide onde eu fiz uma apresentação no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tá? Para vocês terem noção da importância dessa história desconhecida até de muitas pessoas da região. Ela conseguiu chegar em um evento organizado no IHGB e também pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, tá? E eu até aproveitei uma parte dos slides onde eu apresentei essa história. Dentro desse contexto da freguesia de São Pedro e São Paulo do Ribeirão das Lajes, como eu falei, existiam as pessoas, alguns personagens importantes, que, para minha surpresa, eles não constavam em nenhuma linha da história de Paracambi. Um deles era o Marquês de Quixeramobim, por isso que ali está observado o cemitério da freguesia, local de sepultamento do Marquês de Quixeramobim, tá? Você pode passar. Esse cara era daqui? Sim. Esse Marquês era daqui? Sim. Na verdade, ele nasceu em Minas, mas ele viveu a maior parte aqui, era fazendeiro aqui. Engraçado que tem um áudio aí do Carro Velho, lembra? Um cara que... O rei do elogio. Lá do e Ceará, falava né? alguma coisa de Quixeramobim. A gente não tinha ideia que era um cara daqui. Porque Quixeramobim é o nome de uma cidade... Lá no Nordeste? Lá no Ceará. Legal. A partir de determinado período,
algumas pessoas que eram agraciadas com o título de barão, marquês, visconde, etc., eles recebiam normalmente o nome da sua região, onde ele era fazendeiro. Mas tem alguns casos específicos que não. O caso do Marquês de Quixeramobim, eu pesquiso sobre ele há muito tempo e não encontrei nada que ligue ele ao Ceará. A origem dele é Minas Gerais, como muitas pessoas que viveram aqui no Rio de Janeiro vieram de Minas Gerais. Tá? Esse é o brasão de armas do Marquês de Quixeramobim. Essa é uma carta de próprio punho do imperador Dom Pedro I, destinada ao Marquês de Quixeramobim. É uma carta de assunto pessoal, como vocês podem ver ali, assinada ao imperador. É um documento muito importante, muito raro. Isso aí é do acervo familiar da família Paz Leme. Caramba. Tá, vocês podem passar. Ele se chamava Pedro Dia Paz de Macedo Leme. Tá? E por que ele é importante? Não é só porque ele era um marquês. Não é só porque Paracambi teve um marquês, que era vamos dizer assim, um título importantíssimo. Mas ele foi nada menos o escolhido a dedo pelos patriarcas fluminenses para levar a mensagem do fico até o imperador. Caramba. Tá? O príncipe regente, no caso, né? Dom Pedro. Estava em São Paulo, alguém tinha que levar, alguém de confiança. Não existia telefone, não existia WhatsApp, e-mail, nada. Vamos enviar alguém com essa missão, que não pode falhar. Quem foi? Foi o Marquês de Quixeramobim. E da onde ele partiu? Ele partiu da fazenda do Bom Jardim, que, para surpresa de muitas pessoas, ela ficava aqui em Paracambi, onde hoje é o lugar chamado Bom Jardim. Ali era a fazenda do Bom Jardim. Caramba, maneiro, velho. Top. Eu já falei assim, não falar não, que pode ser uma besteira. Pô, Bom Jardim, segue o Bom Jardim. Bom Jardim. E ela mesmo. Legal. Ela mesmo. E até hoje parece uma fazenda. Assim, então, sem, né? Sim. Ali essa fazenda, ela existiu até o início do século XX, com o mesmo nome. Ele, além de ter sido importante nessa questão do fico, ele também foi um dos principais articuladores no processo da independência. Ele foi camarista de Dom Pedro I, e ele foi escolhido em várias missões pessoais. Ele, por exemplo, foi quem levou a notícia da morte da esposa, Dona Leopoldina, lá no Rio Grande do Sul, quando o imperador estava lá. Então, ele era, assim, como dizem algumas notícias antigas, ele era um dos 4 da camarilha do imperador. Ele não era só a questão da política, mas era a questão pessoal. E ele viveu aqui. Por isso, a importância de resgatar esses nomes para a história local. A freguesia de São Pedro e São Paulo, ela não deixou tantos vestígios. Existem algumas ruínas dentro da área militar, onde é praticamente impossível pesquisar, por ser uma área de, vamos dizer assim, restrição máxima, né? Mas existe, como toda freguesia, tinha o seu cemitério. E uma coisa também que sempre me deixou assim impressionado era como aquele cemitério sempre esteve ali na cara e as pessoas nunca atentaram para o que ele era. Ouvia-se dizer que era o cemitério do quartel, mas na verdade ele é um cemitério centenário. Eu conheci ali como um cemitério indígena, falaram para mim que era um cemitério indígena. Não, era o cemitério da freguesia, onde foi enterrado o Marquês de Quixeramobim. Tá, esses aí são alguns vestígios no fundo do quartel, você vê o estilo de construção eu de vi época. Isso lá, isso aí eu vi lá dentro. Você viu, você trabalhava na área ali, né? Trabalhava ali. Aí deu para ver. Tem algumas coisas ali que estão conservadas, né? O pessoal conserva ali mais ou menos, mas eu não tinha ideia de que a história era sobre isso. Pode passar? Pode. Esse trabalho de pesquisa ele é feito através de documentos antigos, manuscritos antigos e mapas antigos. Aí, por exemplo, são parte de 2 mapas, que esses mapas são enormes, onde está marcada ali a localização da freguesia, São Pedro e São Paulo. E onde está com a seta amarela, o mapa da esquerda, Quixeramobim, que era parte das terras dele. E na outra, onde está Dias e onde está Bom Jardim, também era a terra deles, onde era a fazenda do Bom Jardim. Ali naquela volta do Guandu. Por que eu vou correr do negócio? Pantomima Music. Mano, vai salvar esse vídeo pra baixo. Você que assistiu esse corte, ó, fica quieto que eu tô falando.
Você que assistiu esse corte, curtiu? Então, compartilha com a galera aí, espalha pra geral, beleza? E aproveita e visita o nosso site, que é www.oscuriosospodcast.com.br. E se você não viu, você saiu da câmera ali, velho. É aqui que fala. Vai, www. Fala aqui, vai. www.oscuriosopodcast.com.br. É isso. E Obrigado. não esqueça de seguir a gente nas redes sociais também. Instagram já e Facebook. falou, velho. Não, chega. Pô.